E aí, galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui para a gente completar aquele nosso estudo sobre ecologia, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, lembra que os organismos, lembra que a gente falou lá de comunidades anteriormente? Lembra que as comunidades são os conjuntos de populações e eu disse que esses indivíduos, eles vão acabar se relacionando e essas relações podem ser harmônicas e desarmônicas. Daqui mais um pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as relações entre si. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, esses indivíduos eles têm uma relação trófica. O que significa a palavra trófico? A palavra trófico vem de nutrição. Então, nós temos uma relação de nutrição entre nós seres vivos aí. Lembra que todo organismo vivo ele precisa de energia, correto? E aí essa energia ela vai vir de quem? Ela vai vir da onde? A energia vem do Sol. Do Sol? Como assim? Sim, porque é o seguinte, pessoal, dentro do ambiente, nós temos aqui algumas classificações entre os seres vivos, que são os indivíduos produtores, tá? Esses indivíduos, eles são autotróficos. O que isso significa? São indivíduos que produzem o próprio alimento, correto? E por que eles são chamados de produtores? Simples, porque eles produzem matéria orgânica que são utilizadas por eles mesmos, né? Eles vão produzir e eles mesmos vão utilizar essa matéria orgânica. E além disso, existem aqueles outros indivíduos que são aqueles seres heterotróficos, ou seja, aqueles organismos que necessitam de extrair energia, né, de outros seres, correto? Nós, por exemplo, para a gente poder ter energia, a gente vai consumir outros organismos, não é isso? Lembra lá, você consome lá uma folhinha de alface, você consome uma maçã, né, um arrozinho com feijão, então você precisa dessa matéria orgânica aí. Então nós temos no ambiente os fatores bióticos, correto? Que são os seres vivos, que são distribuídos em 3 grupos principais, tá? Que são aqui os produtores, que são os organismos autotróficos, e nós temos entre os organismos heterotróficos, aqui os consumidores, correto? E os decompositores. Esses indivíduos aqui são aqueles que vão consumir matéria orgânica. E aí uma ressalva aqui sobre os decompositores. Os decompositores, eles são organismos heterotróficos também, porque eles vão consumir matéria orgânica, só que esses indivíduos são extremamente importantes no ambiente, porque eles vão devolver determinadas substâncias para o ambiente terrestre, tá? Para a natureza. Que tipo de substância é essa? Perceba o seguinte, decompositores são bactérias e fungos, então eles vão consumir ali a matéria orgânica, né? Por exemplo, lá uma folha caiu da árvore, né? Aquela folha ela será decomposta. Lembra que naquela folha você tem determinados sais minerais, magnésio, zinco, você vai ter ali água, né? Constituindo aquele material que posteriormente vai ser evaporada e tal. E aí esses indivíduos aqui, eles vão consumir, vão extrair a energia deles ali daquele material, daquela folhinha que caiu, e em contrapartida, ao consumir, eles vão liberar substâncias inorgânicas para o ambiente, que serão reaproveitadas ali principalmente por esses organismos produtores. E aí lembra que no início eu falei que nós precisamos do Sol, que essa energia que a gente consome, ela vem do Sol. Então, os organismos produtores aqui, a gente tem 2 grupos. A gente tem os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Só que nós somos totalmente dependentes desses fotossintetizantes. Por quê? Eles são capazes de transformar a energia luminosa, ou seja, a energia do Sol, em energia química. E aí lembra o seguinte, essa energia química, ela está contida nas ligações químicas das moléculas orgânicas, correto? Então lembra a glicose que você consome? Essa glicose ela foi produzida aqui pela fotossíntese, correto? Por esses organismos produtores. E essa glicose ela vai ser quebrada no seu organismo, sintetizando energia. Como é que chama a energia na célula? ATP, tá? Adenosina trifosfato. Beleza? Então aqui nós temos esses organismos, esses fatores bióticos do ecossistema, tá? E eles têm algumas relações. E aí, olha só, pessoal, cadeias alimentares. O que seria uma cadeia alimentar? Lembra que eu falei que entre os seres vivos existem relações tróficas, relações de obtenção de energia, correto? Então, uma dessas relações é uma cadeia alimentar. O que seria isso? Uma sequência linear, correto?
uma sequência trófica linear, onde um vai comer o outro, correto? Como assim, professor? Olha só, aqui você tem um capim, correto? Representando aqui uma cadeia alimentar. Você tem aqui esse capim, tá? Esse capim, ele não está lá realizando fotossíntese, não está sintetizando matéria orgânica, não está sobrevivendo no ambiente. Beleza, parte dessa matéria orgânica ele vai consumir com ele mesmo, porque ele precisa de crescer, ele precisa de se desenvolver, né? Alguns organismos fotossintetizantes vão gerar frutos e tal. Enfim, esse indivíduo realizando fotossíntese, ele vai gastar parte dessa matéria orgânica, só que uma outra parte vai ser transferida para o próximo nível trófico. O que seria esse nível trófico, professor? Nível trófico é a posição trófica, ou seja, a posição de alimentação que o indivíduo ocupa numa cadeia alimentar. Então, olha só, essa sequência linear, o capim é consumido pelo gafanhoto. Perceba aqui a setinha, ó. A bundinha da seta está apontando para quem está sendo consumido, correto? E a ponta da seta está apontando para quem está consumindo, beleza? Então, olha só, o capim está sendo consumido pelo gafanhoto e esse gafanhoto vai ser consumido por algumas aves aí. Ah, eu posso prolongar essa cadeia alimentar? Pode sim. Essas aves, vamos supor que tem ali uma serpente, né? Vai ser consumida pela serpente. Dependendo do tipo de serpente, ela vai ser consumida por uma ave maior, um gavião, um falcão, sei lá, algum outro animal um pouco maior ali. Então percebam aqui o seguinte, ó, aqui a gente consegue perceber o organismo produtor, correto? O produtor aqui, o consumidor primário. Ah, por que chamado de consumidor primário? Simples, porque ele é o indivíduo que está consumindo diretamente o produtor, correto? Então, por isso chamado de consumidor primário. E quem consome o consumidor primário é um consumidor secundário, beleza? Então, olha só, pessoal, consumidor primário, consumidor secundário, tá? Ah, e aquela energia que você tinha falado, Thiago? Percebam o seguinte, pessoal, dentro do ecossistema, a energia, ela tem um fluxo, olha só, unidirecional. Lembra aqui o seguinte, matéria a gente consegue reciclar, correto? A gente consegue reutilizar, a gente consegue reciclar. Energia não, tá? Energia, ela consegue ser transformada, correto? E ao longo dessa cadeia alimentar, a energia ela vai se perdendo, correto? Ou seja, a gente vai liberando energia para o ambiente novamente, liberando na forma de quê? Na forma de calor, correto? Então percebam aqui o seguinte, esse capim, ele está realizando fotossíntese, ele está absorvendo energia luminosa, correto? Vinda do sol, transformando essa energia luminosa em matéria orgânica. Essa matéria orgânica, parte dela será consumida, uma outra parte será liberada para o ambiente, correto? Na forma de calor. E aí o seguinte, pessoal, a quantidade de energia total aqui assimilada por esse organismo, não é a quantidade total que vai passar ali para o próximo nível trófico, tá? Porque ao longo da cadeia alimentar, essa energia ela tende a diminuir, correto? Justamente porque, lembra que esse indivíduo ele está assimilando a energia, mas ao mesmo tempo que ele está assimilando essa energia, ele está gastando a energia com ele mesmo, correto? Então ele vai gastar dos 100% de energia aqui que ele consumiu, tá? Desse 100%, 90% ele vai gastar com ele mesmo, vai ficar aqui nele mesmo. Sobrando o quê? 10% apenas que será passada para o próximo nível trófico, correto? Ou seja, esses 10% restante aqui é o 100% desse indivíduo, desse consumidor primário aqui, correto? De modo que esse indivíduo, desse 100%, ele vai gastar com ele mesmo também cerca de 90%. E aí, pessoal, pode existir uma variação entre 80% e 90%. Vamos estabelecer 90% aqui para ficar mais fácil a compreensão, beleza? E aí o seguinte, desses 90%, lembra que ele vai gastar aqui com ele mesmo e ele vai jogar parte dessa energia fora, ele vai liberar essa energia para o ambiente também na forma de calor, correto? De modo que vai, ó, os 10% restante aqui, correto?
é o que é passado para o próximo nível trófico. Então perceba que ao longo da cadeia alimentar, essa energia ela vai diminuindo. Então olha só, a quantidade de energia que está presente aqui, a quantidade de energia que está presente, essas setinhas indicam aí essa transferência, esse gasto de energia, correto? E a liberação de energia para o ambiente na forma de calor, e olha a quantidade de energia. Então perceba que não é interessante ter uma cadeia alimentar muito grande, correto? De modo que o organismo que tem grande quantidade de energia na cadeia alimentar são os organismos produtores, tá? E os indivíduos que têm menor quantidade de energia numa cadeia alimentar são os indivíduos os últimos ali. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma serpente, certamente ela tem menor energia do que esse indivíduo aqui que está iniciando essa cadeia alimentar, correto? Uma serpente teria menor energia do que um gafanhoto aqui, por exemplo. Beleza? Então você consegue maior quantidade de energia consumindo organismos vegetais do que consumindo músculos de animais aí, correto? E aí o seguinte, pessoal, a união de várias cadeias alimentares, porque muitos desses indivíduos aí podem participar de outras cadeias alimentares, correto? Então, um conjunto de cadeias alimentares no ecossistema, eu vou ter aqui a formação de uma teia alimentar, correto? Ou seja, por exemplo, esse capim aqui, ele pode servir de alimento para um boi, correto? E esse boi serve de alimento lá para um ser humano, por exemplo, correto? Esse capim aqui, ele pode servir de alimento, para um cavalo, correto? E esse cavalo, dependendo do ambiente onde ele se encontra, serve de alimento para uma onça, né? Então, claro, são exemplos aleatórios aí que me veio aqui na cabeça nesse momento. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que cadeia alimentar é uma sequência linear e teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares ali no ambiente, de modo que um organismo ele pode fazer parte de diversas cadeias alimentares aí. E aí, só voltando àquela questão, níveis tróficos. Nível trófico é a posição trófica que o indivíduo ocupa aí na cadeia alimentar, de modo que o produtor ele sempre uma cadeia alimentar, a base da cadeia alimentar é um organismo produtor, porque ele produz matéria orgânica, correto? Então, esse indivíduo aqui, ele pertence ao primeiro nível trófico, correto? Esse indivíduo, consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, como queiram, ele pertence aí ao segundo nível trófico, correto? Esse indivíduo, consumidor secundário, ele vai pertencer ao quê? Ao terceiro nível trófico. E aí, pessoal, assim sucessivamente, beleza? Não confundam o consumidor primário, a posição de consumidor dele é o segundo nível trófico, porque sempre o primeiro nível trófico será dos produtores. Beleza? Tranquilo? Valeu!